Bom dia, pessoal! Como estão? Mais uma live iniciando. Adoro esse momento. Bora lá! Estou aqui com meu, como diz meu bordão, bora lá! Por aqui no Rio Grande do Sul, hoje aqui na minha cidade está fazendo 9 graus. Bem friozinho. E mesmo assim, coisa boa, né? Porque o tema é bom. A gente se sente aquecido. Vamos entrando. Bom dia para quem está chegando. Estou esperando aqui minha amiga Regiane. Oi, gente, bom dia. Como estão todos? Já passamos da metade do livro. Esse livro maravilhoso que trabalha a nossa consciência, que dá novos caminhos, novas aberturas. Ui, deixa eu chamá-la. Sempre uma expectativa, né? Vamos ver. Deixa eu ligar aqui minha 4G. Gente, eu não a vejo. Vamos ver aqui. Acho que ela entrou. Bora lá de novo. É um mistério, Su. São cada dia um mistério nessas lives. Oi, Rê. Bom Bom, dia! você Pensei me hoje vê? não vai entrar de nenhum jeito, pensei assim, porque entrou, caiu de novo, e daí eu tentei de novo e caiu de novo. Eu pensei, meu Deus, Ah, quais são as nossas resistências? sim, agora o Bartô é engraçado, né? Quando na internet é o Bartô. Agora, então eu te falei fora da live, né? Ele começou com uma ronqueira na barriga e pensei assim: ou ele tá com fome, ou ele tá com dor de barriga. Que fofo, gente do céu! Que Já delícia! providenciei um talinho de couve. Ai, Jesus, que maravilha. Hoje, como eu vou fazer exame de sangue, estou um pouquinho na água, então só uma picadinha. Mas eu tive que trabalhar muito a minha mente, tá? Eu hoje Tive que trabalhar muito a minha mente. sim, Hã? quando está acostumada é uma questão. Hoje eu levantei mais cedo, precisei levar a Sofia de manhã na aula hoje, que eles têm seu encontro lá. Pensei, hoje vai dar tempo fazer um chimarrão. Deixei água esquentando enquanto eu estava preparando a Sofia e o Lírio fez o chimarrão. Falei, opa, coisa boa, meu marido fez o chimarrão para mim, que incrível. Aproveitando a semana dos namorados. Porque Oh, verdade, verdade. Me lembrei disso. Eu já estou assim, bem off nessas coisas. A gente entra para energia, mas eu sou muito de não lembrar datas. Eu não dou importância a datas. sim. Eu vou Então, dizer dia, se que alguém. eu praticamente sou uma romântica, né? Irrevogável. Ai, que delícia! Mas isso é bom. Mas em todas as datas, Flávia. Eu, quando tem aniversário, pai, mãe, aqui em casa, porque a Sofia não para de falar e meu marido tem um dia antes de mim. Então não são esquecidos. Mas eu acho que Deus foi muito generoso comigo por colocar ele como dia 7 e o dia 8 não ia se passar muitas vezes sem lembrar do aniversário.
Não, e daí eu pensei assim, com essa história do chimarrão, já estava com a água pronta. Aí eu pensei assim, eu vou ir amanhã, posso ir amanhã, porque eu já estou fazendo meu check-up desde semana passada. Aí eu pensei, posso ir amanhã? Daí eu disse, não, trabalha a tua mente, tu está lendo um livro que fala sobre isso. E aí eu pensei assim, vou imaginar que eu estou tomando meu chimarrão. E não é que você veio com chimarrão, Meu Deus. E nunca trago, né? Eu sempre trago meu cafezinho. então E o hoje chimarrão foi tem que chimarrão. estar presente. Ele está presente. Nós falando de e-mail, deixa eu mostrar aqui. Eu Ai, ai, sempre queria essas cartinhas aqui. lindo, E maravilhoso. quando eu fiz um movimento em grupo, não é que veio um ser abençoado e me trouxe essas cartas de presente? Aquilo que a gente fala no livro, né? A manifestação, os nossos desejos. E eu sempre olhava para essa carta e dizia, meu Deus do céu, uma hora dessas eu vou comprar, uma hora dessas. E não coloquei como prioridade, sabe? E nesse sábado, assim, a moça veio e disse assim, eu senti de trazer essa carta para você. E você tira no final, depois, quando terminar os movimentos, falei, pode deixar, vou energizar, vou deixar no campo ali. No final a gente vai dar. Nossa Senhora, pensei, ó Deus, como pode melhorar? É Mulher sistêmica. incrível. Mulher, Sim. mulher, mulher sistêmica. Que lindo. Não, as cartas são maravilhosas, são lindas. Já li quase todas só para a gente trazer essas palavras, essas frases de motivação, claro. Mas é incrível. Essas cartas aqui, Flávia, se tu comprar, são maravilhosas. Que lindo. Eu não conhecia elas. Não, não as conhecia. Uhum, são lindas. Depois eu posso mandar algumas para tu ter uma noção como que elas são internas, assim. É uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. As mensagens dela são muito profundas. E a escrita dela, toda ela é muito linda. E dá para ver a qualidade, né, do papelzinho, ele brilha, ele traz algo muito, muito incrível, muito lindo, muito lindo. Excelente qualidade mesmo. E para ver, né? Só já de início aqui, a gente já tem pelo menos uns 3 movimentos de trabalhar com a mente. Que o- Exato. Uma que o Bartô me distraindo aqui para entrar na live, pensei no horário, pensei, meu Deus, eu preciso de solução rápida. Aí dei um talinho de copo para ele. O segundo foi o chimarrão. Pensei assim, preciso trabalhar minha mente. Não, não vai dar o chimarrão. Aí você veio com o chimarrão. O terceiro, a live que não entrava. Eu pensei assim, gente, precisa, né? Bora lá, bora. Vai acontecer. E aí, Vai, bem como você falou, baixando resistência, baixando barreira, sai com isso tudo. E aí, sai. aliás, já foram 4. E aí, o quinto, agora você falando, né? Manifestou as cartinhas. Olha, gente, para quem tá chegando agora, em questão de minutinhos, nós já tivemos 5 exemplos de manifestações e mudança de pensamento e, né, a mente agindo aqui. Lindo. E eu tinha essa barreira muito grande do não merecimento, de não receber. Eu tinha, literalmente, eu assumo. Como a gente está nesse mundo das terapias, as pessoas às vezes romantizam a questão do terapeuta não ter suas questões para resolver. Nós somos seres humanos, nós estamos na busca por quê? Porque nós temos dores também para serem vistas, né, Flávia? E a gente se aprofunda mais quando algo entra em nossa vida, você daí diz, eu tenho todo esse rapport ali para conseguir me suportar, para ir para frente. Então, deixa eu resgatar algumas coisas ali e a gente traz um workshop, a gente traz um movimento. Para quê? Não é pelos outros, não é porque você vê só para fora, porque você vê a sua dificuldade, você tem a possibilidade de conseguir trazer mais leveza para o caminho do outro e você traz essas questões claras para conseguir facilitar. E nem para todos será fácil também ainda, né? Precisa, às vezes, até uma vida inteira para conseguir solucionar. Se soubesse como a gente se trabalha, É quem todos os vem, dias, né? quem vem e pega essa energia vem junto, né? Porque é forte. Agora, meu Deus, porque eu sempre digo assim, ó, todo movimento do workshop, que seja mentoria, ela já começou há muito tempo antes. Tem Sim. movimentos, às vezes, workshops coisas que eu faço que, nossa, eu percebo assim, meses, semanas começando, muita coisa. Exato. E quantas vezes antes de nós abrirmos, você vai buscando para participar? Então, tem custo-benefício e, como o Bert diz assim,
Eu acho muito linda essa frase, eu concordo com ela, que é: o adulto paga caro para passar de fase. E É. para eu passar de fase, eu preciso estar disposto a pagar por isso. Oi, Partô! Oi! Tudo bem? Ai, meu Deus, que cara espantada. É no celular mesmo, tá? Que eu Beijo, meu lindão. Vem cá, eu que eu quero te assustar. não sei se ele te gosta ou se ele tem ciúme. Olha, eu não sei, eu acredito nos dois. Aí eu digo assim, a gente tem que aprender muito com esses bichinhos, Flávia. Como a gente tem que aprender com os bichos, com os animaizinhos, quanta coisa linda para nós aprendermos com eles. E aí tem aquela coisa, né, Rê? Outra coisa que a gente aprende também nessa live, a dizer assim, poxa, se ele tá pedindo, é igual como uma criança que pede um colinho, e a gente tá fazendo algo e a criança, a gente atende a tudo, né? Tudo ao mesmo Sim, tempo. sim. Mas é bem como tu estava falando. O adulto paga o preço que precisa, né? Então, como diz assim, a, e a mente, o próprio autor do livro, ele não conseguiria talvez escrever o livro se ele não tivesse acessado toda essa informação antes e tivesse trazido esse compilado. Quanta coisa ele deve ter manifestado, quanta coisa ele deve ter observado, pensado. É uma somatória de observações aqui, né? De olhares. Então, imagina quanta coisa ele vai reverberando nisso tudo até surgir o livro. Nesse capítulo aqui que a gente vai adentrar, por exemplo, ele é repleto de exemplos. Ele é muito cheio de exemplos. Acho que não à toa a gente iniciou a live com exemplos, né? Exato, exato. Quanta coisa para agregar, né? Até vou Verdade. escrever o título aqui. Pode falar, gente. Estava falando antes, né, de manifestação. Como que é bom você imaginar que por mais que você luta, por mais que você bate de frente com a situação, né? Muitas vezes a gente briga mais para não alcançar do que para alcançar, né? A gente sempre está uma luta muito grande. Quando você pode relaxar, você pode descansar no processo e você pode confiar nesse processo relaxando, tudo se torna mais leve. A gente não precisa ficar ali numa luta, uma reluta ou insistência. E isso essa semana e semana passada me trouxe muita clareza, muita, de clientes que vêm e dizem, eu penso, meu Deus, por que nós relutamos tanto? Por que nós conflitamos tanto? Porque nós queremos as coisas do nosso jeito? Porque a gente insiste, insiste num caminho por tanto tempo já não ter dado certo, que agora eu posso apenas dizer agora descanso pelo processo, fazendo a minha parte e deixar fluir com mais leveza. E tu sabe que tem a crença. Muita gente não se dá conta, não faz ideia disso, né? Mas dizem assim, eu queria muito que desse certo. E aí a pessoa diz assim, na verdade, o não dar certo é para ela é o melhor que pode acontecer. Por quê? Isso que a gente estava falando, sobre pagar o preço. Se der certo, ela tem que pagar o preço de dar a troca, de fazer por onde. E aí, então, é como se diz assim, às vezes ela não. A grande crença dela, o medo não é de não dar certo, é de dar certo. Pode ser meio embaralhado aqui para quem está nos ouvindo, mas a gente vê muito isso nos atendimentos, né? Vê nos. Nossa, muito antes da constelação, por exemplo, assim, os atendimentos sistêmicos. Nos atendimentos de reprogramação mental, de reprogramação sistêmica na Theta Healing, na PNL, por exemplo, no próprio Barras de Axis, nossa, as crenças que surgiam, principalmente, dizer assim, a pessoa dizia, mas eu tenho medo de não dar certo. Eu disse, não, mas o não dar certo você já sabe como é. Só que se der certo é algo novo, talvez você esteja com medo do novo e de ter que arcar com esse novo. E aí, a pessoa ela tem medo daquilo que ela não conhece. Se ela, por exemplo, o fracasso, de alguma forma, ela já conhece, em algum nível ela já conhece. Só que ela também esquece que nascer já é um grande sucesso. Como a gente falou no capítulo 11, 10 e 11. Capítulo 11, se eu não me engano. Sucesso, ele já conhece, porque é o primeiro grande sucesso dele é nascer. E aí, ao longo
a gente vai crescendo, vai, né, se desenvolvendo, vai esquecendo tudo isso, porque é tanta coisa na vida. E aí ela vai esquecendo do que é o sucesso. E ela fica só naquela história, tem medo inconsciente. Só que se ela lembrar, se ela mergulhar nesse inconsciente dela, no subconsciente, além de ter todas as respostas, ela vai ver que ela já conhece. Ela já tem todas as respostas. Tanto é que no livro, nesse capítulo 12, por exemplo, ele fala vários cientistas que dizem assim, poxa, eu preciso descobrir tal resposta, eu preciso saber o que é. E aí ele vai dormir, ou ele vai fazer qualquer outra coisa. E nem às vezes eu digo assim para a pessoa, de uma forma muito sutil, eu digo para a pessoa, vai tomar um café, vai fazer um passeio no parque, isso vai distrair tua mente, vai se conhecer. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, Jaque. A Jaque, querida. Aí eu digo, vai fazer qualquer coisa, vai fazer um bolo, vai lavar uma louça. A tua mente está distraída com outra coisa. Você sai daquele plano de resposta. É como se dissesse, abre a porta do subconsciente. Tá a chavinha ali. Tá criando tanta resposta, né? E quando a gente entra para um processo de meditação também, diferente que você for fazer, se for caminhar, se for correr, se for fazer um bolo, você entra num estado muitas vezes meditativo. Eu adoro fazer o processo de meditação ou passando roupa. Eu gosto muito de ficar naquele momento assim, ali que viram maiores chaves para mim. Passar a roupa ali para mim, eu sempre tenho um caderninho do lado, sempre, para fazer marcações. E por um longo período era quando eu estava organizando a casa. Por quê? Eu deixava a mente aberta, solta, sabe? Eu tô aqui. E são coisas que eu gosto de fazer. Então, eu estou literalmente aberta para chegar novas questões para mim. E para mim isso foi muito incrível, todo esse processo tem gente com dificuldade de ficar em silêncio. Se estão passando roupa, tem que ligar uma música, ou vou ter que assistir um celular, ou vou ter que fazer uma coisa. Eu não. Quando alguém vem na nossa casa, por exemplo, meus pais, ou sogro e sogra, eles sempre têm que ter um rádio ligado ou alguma coisa. E em casa aqui o pessoal se assusta porque é um silêncio absurdo, assim, não tem nada ligado, é um silêncio e silêncio. Como é doloroso para essas pessoas, vai pensar, obviamente é muito barulhento, né? Às vezes eu fico pensando no pessoal que passa com o carro fechado, com os vidros todos fechados, num som assim, altíssimo, estridente. Aí fica bum, bum, bum. Eu fico pensando, o cara não quer ouvir nem o próprio pensamento. Exatamente. Eu acho que a gente, o maior lobo e o maior desafio é nós mesmos, né? Não tem. Pode ter medo do lobisomem, pode ter medo do Papai Noel, pode ter medo de muita coisa. Mas aí a gente entende que é uma criação também, então é algo interno. Eu posso ter medo do ladrão, mas nunca dizem que o ladrão vai bater na porta. Mas eu tenho medo do ladrão. Porque eu crio, ó. Então o lobo está interno. As questões são internas, não são externas. Eu me lembro muito de uma professora que ela sempre fala, ela sempre traz o exemplo. Ela diz assim, quando você tem medo de abrir lives, ela diz assim, tem N questões. Aí você diz, para ser mais fácil, eu tenho medo de abrir live. E aí ela diz assim, o que vai acontecer? Alguém vai chegar com uma arma, alguma coisa, vai botar uma arma na sua cabeça? Vai... Como é que ela diz assim? Vai obrigar você a falar? E o que você não pode falar? Você tá tão assim, com medo de que aquilo escape? Aí vem o medo o medo da exposição, o medo de falar algo e ser punido por algo, o medo de não ter o que falar. Só que a mente, às vezes, ela é barulhenta, o que mais tem, a gente tem para falar. O que acontece muitas vezes nesse momento? É de não ser validada, esse medo de não ser amada pelo que você está falando. Então, existe esse medo. Então, como a gente sempre está na busca do pertencimento, se eu abrir uma live, eu não estou dizendo todo mundo. E não estou dizendo unicamente só para mim, mas muitas vezes o medo de live é medo de não ser reconhecida, validada,
nada de ter conhecimento suficiente, porque a gente acha que tem que ter todo o conhecimento do mundo para vir uma live, e não é sobre isso. Talvez duas palavras que a outra pessoa expressa salvam a vida de uma outra que está do outro lado. Exatamente. Às vezes, eu não falo, tá? Mas às vezes, não falo pra pessoa especificamente, assim, não digo diretamente. Eu tô ouvindo e a pessoa me pergunta alguma coisa, se ela pode fazer alguma coisa, e eu mentalmente eu digo, mas tu pode tudo que tu quiser. Não precisa da minha autorização. Porque eu tô sabendo que ela veio pedir autorização. Ou ela veio pedir a validação. Aí eu fiquei pensando assim, mas eu não sou sua mãe, você tem toda a autorização que você quer. E aí, mentalmente, né, eu vou falando, vou emanando isso, e ela vai recebendo essa resposta, porque para ela vai ficando um pouquinho mais claro. E aí é tão interessante como aquilo vai chegando, de uma forma tão querida ao mesmo tempo. A pessoa diz assim, eu estou compreendendo como é bom entender e tal, mas, né? E ela diz, como é que tu fez isso? Na verdade, eu não fiz nada, né? É o que está aqui. Eu vou, de certa forma, eu vou manifestando, vou pensando sobre isso, né? A gente, na verdade, como eu disse, eu sempre em todos os atendimentos, nossa, nesses 8 anos, eu sempre digo, eu vou até o meio só. Aí a pessoa também tem até o meio. E nesse meio as informações se encontram. E é ali que a coisa toda acontece, né? A gente não faz nada pelos outros. Não. O Bert sempre deixava a constelação lá, sabe? Quando tu diz, agora vai encontrar, agora vai dar o resultado. Acabou. Tu pensa, meu Deus, qual que é o resultado? E a gente quer resolver o problema para outra pessoa. E não é assim. Eu achava muito incrível a forma de trabalho do Bert. Eu muito apaixonada do Bert mesmo. Eu vejo, aí já não é um caso só meu, eu digo assim, de várias pessoas, digo assim, eu vejo nas terapias, várias pessoas, elas querem o complicado no negócio. Elas querem uma forma mágica, né? Mas, cara, às vezes é tão simples. E aí o simples, e a gente até quando vai criar um produto, alguma coisa assim, a gente quer uma coisa mirabolante, e é o simples que funciona. É aquilo que resolve. Ponto. Exato. Mas ia ficar 2 horas aqui falando sobre essas questões, né, Flávia? É incrível, né? Gente, para quem iniciou agora há pouco, aproveitem depois para assistir a gravação. Tem um hora ali no início, tá? Das 5 manifestações que a gente calculou, eu estava calculando 3, no fim foram 5. Então, para a gente observar, né, que a gente já entrou assim, tendo que se trabalhar com as resistências, né? Sim, com certeza. Todos os dias, né? Alguma resistência. Pode observar durante o dia a dia, em alguma área, em alguma situação, a gente sempre resiste. E nessa resistência, aquilo que existe muitas vezes é uma grande virada de chave para o nosso crescimento. O nosso inconsciente sempre nos protege, tá? Ele sempre diz assim, fica no seu lugarzinho. Se é a dor, é uma dor já conhecida. Então fica no seu lugarzinho aí. A começar pelo frio aqui, né? 9 graus. Tô pensando assim, sair do quentinho. Sai do quentinho, tem que entrar pro frio. Então tá bom, vamos lá. Então, gente, para quem está acompanhando, nós estamos então na página 163 que nós paramos, né, Rê? Aí... Sim, eu ia dizer que foi colocado lá no 12, né? Mas aí eu tô no 11. Isso. Uhum. Aí, deixa eu ver aqui. Eu pulei, fui para a página 165, porque ele está falando sobre um exemplo, sobre a manifestação, né? Aí a Rê trouxe um exemplo aqui de uma cartinha linda que ela manifestou. E Rê, só uma pergunta, tu tinha comentado com alguém ou não? Ou ficou só na tua mente? Só ficou na minha mente, não comentei com ninguém. Flávia, eu não consigo, tipo, lançar tipo, uma dúvida. Eu queria muito, eu desejava. Eu deixo isso na minha mente, deixo reverberar, deixo amadurar, vou dizer assim, e daí eu lanço. Lanço para o universo. É a fábrica do universo. Você está no restaurante do universo, você fez o pedido para ele e ele sabe como ele vai te entregar. Exatamente. Exatamente. E aí é que ele fala o exemplo, por exemplo, assim, a farmácia dos sonhos que se transformou em realidade, né? Aí eu vou comentar sobre o exemplo. Havia uma moça que ela queria muito ter uma farmácia, ela sonhava sobre ter uma farmácia. Até então ela trabalhava, ela era funcionária de uma farmácia.
E aí, então, só que ela, com o que ela ganhava na farmácia, ela mal tinha. Ela só tinha para pagar as contas dela e ela não tinha mais como fazer algo além. Porém, ela descobriu que se ela visualizasse e se ela criasse mentalmente, se ela arrumasse nas prateleiras todos os remédios diariamente, se ela organizasse, se ela visualizasse os clientes chegando, se ela visualizasse fazendo a venda, atendendo, recebendo os produtos, se ela visualizasse a farmácia completa, ali já estava sendo criada a farmácia dela. Só que aí, porém, aconteceu algo. A farmácia dela, se eu não me engano, no exemplo, veio a falir. E aí, então, ela precisou arrumar um outro meio. Ela continuava sendo farmacêutica. E aí, o que acontece? Quando ela estava viajando, passando por um outro momento, anos mais tarde, passando por uma outra cidade, ela viu que tinha uma farmácia que estava à venda. E aí, essa farmácia que estava à venda, então, ela entrou e o senhor, dono da farmácia, perguntou para ela se ela queria comprar a farmácia. E ela conseguiu comprar, então, a longas prestações. Aí ela pensou, bom, então é minha chance. Só que ela também, ela só visualizava aquilo todo santo dia, ela visualizava como era o sonho dela. Porém, ela também deixou aquilo no campo da imaginação, no campo dos sonhos, sem falar exatamente o que era, como era, para ninguém. Mas para ela aquilo era muito real. E aí, então, ela comprou a farmácia. Hoje em dia, na farmácia dela, na cidade dela, todo mundo conhece ela. Ela é a fulana de tal, da cidade tal, da farmácia tal. Eis que ela tem a farmácia exatamente como ela planejava. Digamos que a Regiane faz cartas. Se a Regiane manifestava cartinhas, ela tem hoje em dia. E aí, uma coisa que eu sublinhei aqui foi tudo que ela pudesse conceber como verdade poderia transformar em realidade. E aí, então, prossegui explicando-lhe algumas coisas sobre os poderes do subconsciente. Está lá na página 165, Rê. Ela logo compreendeu. Se conseguisse saturar o subconsciente com uma ideia clara e específica, esses poderes, de alguma maneira, a transformariam em realidade. E começou a imaginar-se em sua própria farmácia. Mentalmente arrumava os vidros, aviava receitas e se via atendendo a clientes que eram também seus vizinhos e amigos. E visualizou também um bom saldo no banco, que é fundamental. Mentalmente, trabalhou nessa farmácia imaginária. Tal como uma boa atriz, viveu o papel. Comportando-me como se fosse o que penso e serei. Investiu-se de todo o coração no papel, vivendo, movendo-se e agindo na suposição de que era dona da farmácia. Aquilo que se diz, né? Visualize e imagine até que se torne realidade. Incansavelmente. Claro, não é diferente de ser uma obsessão, gente. É algo para ser leve. Isso precisa ser um filme leve na sua mente. Um desejo leve. E daí muitas vezes as pessoas se perguntam, mas só funciona assim? É uma tentativa, é uma construção. Como você está hoje? Está agradável? Não, estou. Tá bom, fica lá no seu lugarzinho. Mas se eu quero me mover, eu preciso usar todas as cartas que eu tenho para jogar? Não é pensamento, é ação, é atitude, mudança de postura. Tem muita questão para fazer a construção. Não é só a mentalidade, é forma, postura, é ação, é como eu faço, é criação, de como eu vou pagar essa farmácia, por exemplo. Então, tudo vai ser feito nesse sentido, porque aqui é um investimento alto, não é um jogo de carta, não é um cuia da Flávia. Então, eu preciso ter tempo ao tempo, sabe, da questão de construção, o que é curto prazo, o que é longo prazo, o que é algo a longo prazo, não é de noite para o dia. Mas, se eu posso mudar alguma coisa, facilitar, então eu estou disposta, eu vou facilitar. Sim, até porque o imediatismo não é infantil, né? Exato, exato. O adulto, ele tem noção de que a coisa vai acontecer independente do tempo dele. E eu estava me lembrando agora, te contei de quando eu manifestei quando eu criei um frigobar para o meu consultório. Não. Vou te dizer assim, na época quando eu tinha um consultório, eu visualizava muito pertinho assim da maca, eu olhava e eu dizia assim, vez ou outra eu dizia para as pessoas,
Até então eu não tinha o frigobar, mas eu tinha sempre uma jarra com água, tinha sempre muito bonitinho, algumas bolachinhas ali e tal, uma plantinha, e eu dizia assim, servia um copinho com água, né? E aí eu dizia assim, vou pegar aqui no meu frigobar. Aí a pessoa me olhava e dizia assim, que frigobar? Aí eu dizia, tá aqui. No meu campo imaginário ele tá aqui. Eu imaginava ele amarelo, tá? Só que eu achava lindo, então vou fazer uma meio, como diz uma propaganda, um frigobar, aquele vintage da Brastemp. Ele é lindo, 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 lindo. Eu olhava e dizia assim, meu frigobar tá aqui, ele já existe. E aí, você acredita que coisa assim, se eu não me engano, foram dois ou 3 meses depois, surgiu uma moça do Rio de Janeiro, que ela estava vendendo um apartamento aqui na cidade ao lado, e ela conheceu a dona do apartamento, e ela disse assim, e a dona do apartamento estava se mudando, aliás, aqui ia comprar, ela estava se mudando de uma cidade para outra. E aí ela veio, e como era minha conhecida, essa do Rio de Janeiro, ela disse assim, eu vou te recomendar uma pessoa que ela tá precisando de uma sessão contigo, assim, assim, tal. E aí, nessa sessão, eu conversando, e ela dizendo, eu falei do frigobar, ela disse assim, tu tá precisando mesmo de um frigobar? Eu disse, sim, eu quero, só que agora eu ainda não estou podendo comprar. Então, por isso, ele existe aqui mentalmente, eu estou manifestando. Aí ela disse assim, eu tenho um para ti. Só que ele é vermelho, pode ser? Daí eu disse, pode, mas eu realmente não estou podendo comprar agora. Aí ela disse, não, mas eu não falei em te vender, eu quero te dar. Eu tenho ele no máximo 5 meses, mas eu não vou precisar ele. Porque nesse novo apartamento, esse apartamento que eu estou comprando, lá eu vou ter uma geladeira grande. É um apartamento grande. E onde eu moro é uma casa pequena. E aí, realmente, como ela estava de passagem e ela sozinha, solteira, ela tinha um frigobar. Resultado. Era um frigobar novo, tinha 5 meses no máximo de uso, ela me deu um frigobar lindo, vermelho. E aí eu olhei e fiquei pensando, o frigobar vermelho ficou infinitas vezes melhor que o amarelo. Ficou lindo. O amarelo não ficaria tão lindo. Quando tu falou em amarelo, logo veio ela ganhou vermelho, não foi amarelo que ela ganhou. Imediatamente. Ele combinou com o ambiente, ele ficou lindo. Mas na minha mente, eu ali pensando, o amarelo e tal. Mas o amarelo era diferente. Agora o vermelho era, nossa, uma cor linda, clássica. E aí eu fiquei pensando, quanta gente às vezes está imaginando alguma coisa e a vida vem te dar coisas infinitas vezes melhor. Muito melhor. Você tá pensando assim, poxa, poderia ter pensado um pouco mais, né? Eu mereço um pouco mais. E aí você tá ali naquilo que você acha que pode, acha que consegue, e a vida tá querendo te entregar muito mais. Enfim, aí depois o frigobar ele ficou comigo ali em torno de uns 4 anos. Lindo, maravilhoso. E, nossa, foi assim, meu chuchuzinho, como eu brinco ali. Era. E aí, depois, quando então fechei o consultório, eu fui me desfazendo dos móveis e ele seguiu, foi para outra pessoa, né? E aí eu digo assim, cara, e essa pessoa que hoje em dia está com o frigobar, também é um terapeuta que também estava querendo um frigobar, e eu disse, olha só, e ele segue. Então, olha aqui. E aí são as manifestações, né? Eu digo assim, tudo aquilo que a gente coloca no coração, que a gente expressa na mente e coloca no coração, ele se realiza de alguma forma. Ou como, a gente nunca vai saber. E aí foi interessante que eu depois nunca mais vi essa moça, a gente se falou, acho que a gente falou 1 ou 2 vezes ainda depois, em atendimentos, e aí foi resolvida a questão dela, minha também, enfim, com o frigobar, e tudo seguiu, se resolveu, né? Mas agora o interessante precisou uma pessoa que estava lá no Rio de Janeiro vir para cá para vender um imóvel, para que eu conhecesse essa outra pessoa. E aí você fez o frigobar. E aí ele fala justamente aqui, seguindo no livro, o uso do subconsciente dos negócios. Então era como se diz, o que eu precisava era um frigobar para o meu negócio, para o meu consultório. Né? Então, e aí como ele diz assim, aqui seguindo, o grande poeta Goethe usava a imaginação quando enfrentava dificuldades e provações, por exemplo. Ele estava dizendo assim, segundo seus biógrafos, ele se acostumou a preencher muitas horas mantendo tranquilamente conversas imaginárias. E aí, quando eu falo assim, já foi tomar um café? Já foi fazer um passeio no parque? Quando eu ficava sozinha no consultório, eu ficava olhando e dizendo assim,
Eu ficava sentada na poltrona olhando assim, cara, que coisa mais linda esse frigobar. Então, parece conversa de doido. Mas eu adoro silêncio, porque eu tô tendo muitas conversas internas. Eu resolvo muitas coisas internas. Se eu boto um som estridente, como eu fazia na adolescência, não tem como eu falar comigo. E aí, ele diz aqui, ele mantinha várias conversas imaginárias. Imaginava um amigo sentado à sua frente, respondendo suas perguntas de maneira correta. Ah, e me veio outra coisa aqui agora. Quando alguém me pergunta o que eu acho, eu digo, eu não acho nada. Eu não acho nada. Aí eu, na hora, eu já rebato. Mas o que tu responderia se alguém te perguntasse essa questão? O que você falaria para alguém que te perguntasse sobre isso? Aí a pessoa diz, eu faria tal coisa. Então, tu já tem a resposta. Tu já tem a resposta. Então, Busca externa, né, Flávia? claro, ela não tá ouvindo a si mesma. É. E aí, em outras palavras, se escutava preocupado com algum problema, imaginava, se estava preocupado com algum problema, imaginava o amigo lhe dando a resposta certa ou apropriada à situação, acompanhada por seus gestos habituais e conhecido tom de voz. Tornava a cena imaginária tão real e vívida quanto possível. Me lembra muito aquele conto, O Cavaleiro Preso na Armadura, quando ele conhece a personagem Sam. Sam é o subconsciente dele. Olha que interessante. Aí ele diz assim, ele tá andando na floresta e ele diz, quem é você? Aí ele diz, eu sou a sua consciência? E aí ele diz, mas você tem até nome? Sim, você mesmo me deu esse nome. A gente já se conhece. Que bom que você está me ouvindo agora. Que bom que agora você está me vendo. Então, olha na espiritualidade a gente chama de mentores, né? Guias espirituais também. Tem essas, para quem tem mais afinidade com a espiritualidade, sobre mentores, guias, mestres, tanto faz, cada um tem seu nome, tá? E não é sobre religião. Mas é nesse sentido, o subconsciente, o inconsciente, é a forma da nossa intuição, dos nossos mestres mentores acessarem e nos intuírem. Parafraseando novamente meu pai, que dizia assim, tua cabeça é teu guia. Porque você é o único responsável por aquilo que você vai decidir. Aí, então, na hora, eu ficava ouvindo assim, pensando, meu Deus, do que ele tá falando? Hoje em dia eu digo, pensando assim, pensando, é verdade? Pra mim, é uma grande verdade. Minha cabeça é meu guia. E aí a gente diz, não é assim, às vezes tudo que tu precisa é soltar. Ouve, solta, ouve, solta. Pronto, vai fazer algo de produtivo com isso que tu tá ouvindo. E aí ele diz assim, uma das pessoas presentes na minha palestra, por exemplo, uma jovem corretora, resolveu adotar a técnica de Goethe. Começou a ter conversas imaginárias com um investidor multimilionário que a conhecia e que certa vez a elogiara por sua sólida capacidade de julgamento ao reconhecer e comprar certas ações. O que ela fez? Ela dramatizou esse diálogo, no sentido de, ela trouxe a dramatização da conversa, como que eu posso fazer, e daí ela começou a ter conversas com ele, imaginárias. Outro livro que me vem muito é O Psicanalista e o Palhaço. Daí eles falam, eles conversam, são longas conversas, claro, são duas personagens ali. Porém, eu digo assim, quantas e quantas vezes tu precisa ter uma forma lúdica para começar a ouvir o que você está dizendo? Porque às vezes a gente está muito sério, às vezes a gente está muito no palhaço. E precisa trazer uma voz um pouco mais de análise ali, né? Você vai mesmo passar por essa ponte? Ou você vai mesmo atravessar sem olhar para a rua, para os lados? Né? Então, é aquilo que se diz, não ficar nem no medo, mas também não ficar ali na zona de conforto, né? Ter o equilíbrio. Aí, o que ele fala aqui no outro exemplo, um jovem de 16 anos que transforma fracasso em sucesso. Por exemplo, assim, que esse jovem sempre dizia o seguinte, o jovem de 16 anos, imagina, 16 anos, conversando com o Joseph, imagine, né? E aí ele diz assim, a vítima dele, né? Eu fracasso em tudo. Eu fracasso, né? Eu sou um baita fracasso. Não sei por quê. Acho que sou simplesmente burro. Talvez seja melhor abandonar a escola antes que me reprovem e me expulsem.
Sabe aquela coisa que tu tá na metade do ano e tu diz assim, já foi todo o caminho perdido, então pra que eu vou continuar? E aí ele dizendo, continuando a nossa conversa, descobri que a única coisa errada era a atitude do menino, de Todd, que era indiferente aos estudos e também se ressentia com alguns professores e colegas. Às vezes a gente está ressentido com algo, com alguém e diz assim, vou dar tudo por perdido. Não gosto do fulano, por que eu vou ir mesmo? Aí ele disse, ensinei-lhe como o subconsciente para ter sucesso nos estudos. Como usar o subconsciente. Várias vezes por dia, Todd começou a afirmar certas verdades, especialmente à noite antes de dormir. E como a primeira coisa ao acordar, conforme já ressaltamos, esses são os melhores momentos para impregnar o subconsciente. Aí ele dizia, sei, com certeza que a minha mente subconsciente é um tesouro de memória. Ela retém tudo que leio e ouço de meus professores. Terei à minha disposição uma memória perfeita, se resolver usá-la. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me sempre tudo o que quero saber em todos os meus exames. Sejam eles escritos ou orais. Irradio amor e boa vontade por todos os professores e colegas. Desejo sinceramente a eles sucesso e todas as coisas boas da vida. É aquela coisa, se você vai a um lugar achando que já vai estar fechado, por exemplo, não vai estar fechado. Mesmo que as portas estejam abertas. De alguma forma você nem consegue entrar. É que nem a nossa live, a gente diz assim, a gente já entrou, mesmo que a internet não funcione, a gente já está na live. É um compromisso que a gente assumiu com a gente antes eu assumi, vamos dizer, eu assumi comigo de sair da cama, de fazer essa live. Então, é a mente já trabalhando. Como ter compras e vendas, que ele diz aqui. Oi, Antônio, bom dia. Oi, Vani. Bom dia, gente, para quem está chegando. Aí, por exemplo, ele fala aqui, em compras e vendas, por exemplo, como que sucesso acontece? Lembre-te que o subconsciente é chamado de ignição e subconsciente. E o subconsciente é o grande motor. Consciente é chamado de ignição e subconsciente o grande motor. Você tem que dar a partida ao motor, se quer que ele funcione. O subconsciente desperta o poder do subconsciente. Aí eu me lembrei de um detalhe. Às vezes você está lá no hortifruti, está lá nas fruteiras, na fruteira, no mercado. Aí tem aquele sonzinho gostoso lá, que tá ouvindo aquela música boa, sabe? Aí você nem se dá conta, precisa comprar um pouco mais. Ou tá lá numa loja, assim, tipo sei lá, uma Renner da vida. Aí você nem queria levar uma blusa, mas aí começou a tocar uma música boa. Aí, ou você passa numa loja, na porta da loja, você nem queria entrar e comprar aquele prato que tá lá, lindo, maravilhoso. Você diz, eu nem preciso dessa cerâmica. Mas aquele cheirinho de casa limpa, aquele cheirinho de casa, assim, daquele ambiente que vai entrando, assim, vai te convidando. Aí quando você viu, você fez a compra. Porque o teu consciente está lá, você sabe que você quer fazer tal coisa, mas o subconsciente está sendo impregnado, seja pelo som, seja por aquele vendedor que vem com uma conversa assim macia, seja aquela música que vem lá nas suas amígdalas, lá na sua memória. Não são essas amígdalas, tá, gente? São essas aqui. E aí eles vão entrando no seu subconsciente. Então, são as questões sensoriais. E é isso que o autor diz. Trabalhe no seu sensorial, na sua visualização, né, na sua memória. E aí ele diz, o primeiro passo para transmitir um desejo, ideia ou imagem claros à mente mais profunda consiste em relaxar, imobilizar, silenciar a mente e ficar calmo. Essa atitude calma, relaxada de paz, impede que matéria estranha e falsas ideias interfiram na assimilação do seu ideal. Então, é aquilo que se diz, como você manifestou a carta? Primeira coisa, você nem queria saber como ela chegaria. Segundo, não teve impeditivo nenhum de dizer, mas eu moro numa cidade longe, eu moro numa cidade que o correio não chega. Não importa isso. Você não colocou nenhum impeditivo. E aqui ele diz, você só relaxou sua mente. Quando e como não seria interessante para você. O segundo passo implica em começar a imaginar que o objetivo que deseja alcançar transformou-se em realidade. E aí, tem outra oração aqui dizendo o seguinte, a inteligência infinita da minha mente subconsciente é absolutamente sábia. Ela me mostra agora a casa ideal
que atende todas as minhas especificações e que posso pagar. Estou transferindo nesse exato momento meu pedido à mente consciente, aliás, subconsciente. Sei que ela vai responder de acordo com a natureza de meu pedido. Agora eu libero esse pedido com fé e confiança absoluta, da mesma maneira que o agricultor planta sementes no solo, confiando implicitamente nas leis do crescimento. Plantou, colherá. A resposta à sua prece pode vir de um anúncio de jornal ou intermédio de um amigo, como, por exemplo, a moça que veio do Rio de Janeiro, que me conhecia, veio fazer um atendimento e disse que estou vendendo, só vim para vender um apartamento para alguém da região ao lado, te conhecia, quis vir fazer um atendimento e eu sei de quem tem um frigobar para ti. Assim. E aí, são muitas as maneiras como a prece pode ser atendida. E a principal certeza no particular é que ela, na qual pode depositar confiança, é que a resposta será sempre dada, contando que você confie no trabalho da sua mente mais profunda. Aí, mais para baixo, ele diz. Aqui de um exemplo, ele está falando sobre um exemplo, né? Fui dormir sentindo uma profunda satisfação interior de saber que a situação já estava resolvida. E ele está falando aqui nesse contexto, no sentido de, se você quer vender uma casa, por exemplo, você já se imagina tirando o seu cliente, tirando a placa de vendido. Imagine para quem é corretor de imóveis, por exemplo, já imaginar que o comprador, o novo dono da casa, já está tirando essa placa e sorrindo para essa placa. Eu, por exemplo, eu confesso que quando eu crio um workshop, eu imagino a sala lotada de gente, eu imagino todos nós, eu e os alunos, todos felizes, eu pela entrega e eles por estarem recebendo. Eu fico pensando assim, cara, eu nem imagino como a profundidade que chega para ele, mas o que eu imagino, essa troca linda tá acontecendo. Agora, quando eu nem sei, eu deixo chegar, porque a informação vai chegar. Às vezes eu fico pensando assim, né? É tanto ruído mental ao mesmo tempo, todo santo dia, que a gente não deixa a coisa acontecer. E aí a gente precisa dar o tempo da canalização. A informação vai chegando. Sim. Ela vai chegando. Aí ele diz assim, no dia seguinte o comprador pagou um sinal pela casa e disse, pode jogar a placa fora. Pode jogar aquele cartaz fora. Não vai mais precisar dele. Ou seja, ele imaginou o comprador para uma casa e o próprio comprador falou para ele aquilo que ele estava imaginando. A ação externa foi igual à interna. Aí aqui a gente fala exatamente, ele traz uma passagem do livro exatamente como no Caibalho. A ação externa foi igual à interna. E diz, assim como está dentro, está fora, assim como está embaixo, está em cima. Ou seja, não há nada de novo nisso. Assim como dentro está, assim como está fora. Em outras palavras, de acordo com a imagem gravada em minha mente subconsciente, o mesmo acontece na tela objetiva da vida. O externo reflete o interno. A ação externa segue-se à ação interna. Eu sempre digo assim, né, gente? Por exemplo, você quer ver como está a sua saúde externa, por exemplo, como está o seu físico? Observe como está o seu interno. O que você anda comendo, como está seu intestino, como está, o que você anda pensando, o que você anda sentindo no coração. As suas emoções, elas saem pelos poros. Aí a pessoa diz assim, por exemplo, uma pessoa que ela está sempre com a pele muito seca, enrugada, aquela coisa toda, não sei o quê. O que ela não está nutrindo dentro dela? O que precisa de nutrição que está dentro dela, está tão seco? Então eu digo assim, cara, olha, observa isso. O que está dentro é o que está fora também. Então, nutre dentro para transparecer no externo. Né? Uma pessoa rabugenta, uma pessoa rancorosa, e que ela está dentro lá que está uma bola de fogo. Exatamente. É alimentação, né, Flávia? Não é uma alimentação, alimento. É um contexto todo, emoções, sentimentos. O que você está fazendo com que esse movimento se expresse com tanta violência externa, né? Para ser visto.
Isso não vem para prejudicar também, não é sobre que você não está bonita, tua pele está feia, isso, aquilo, o cabelo tá assim, não. É uma forma que o corpo sabe e consegue identificar, consigo olhar de uma forma diferente. Porque se não é físico, muitas vezes a gente para e não repara, Flávia. Deixa as coisas acontecerem. Exato, então por isso que o corpo físico é o último corpo que manifesta quando algo está errado. Exatamente. Exatamente. Aí ele botou, aí, por exemplo, aqui, ó. Lembre-se sempre de que aquilo que você procura também está à sua procura. Eu adoro essa frase, eu amo essa frase. Aquilo que você tanto quer também lhe quer. É um relacionamento lindo, perfeito. Falando em dia de namorados, agora é na semana dos namorados. Aquilo que você é, aquilo que você manifesta por ressonância também lhe procura. Você vai encontrar aquilo que você é. Aí tem uma pessoa que ela diz assim, porque o fulano é de tal jeito, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, que a pessoa tá manifestando que ela é assim. Aí vem Isso. é igual. A vibração, né? A maioria das vezes é a vibração. Não é sobre você não conseguir, não é sobre você ser incapaz, não tem nada a ver. É sobre como eu me posiciono e de todas as áreas para conseguir alcançar. É a postura. Isso aí. Aí ele diz aqui, tem uma outra, que eu adorei nesse livro, inclusive, ele é cheio de passagens que a gente pode tirar para qualquer coisa. Aqui ele fala, inclusive, sobre os negócios, né? Ele diz assim, vejamos outro método eficaz na venda de casas, por exemplo, casas, terrenos e todos os tipos de propriedades. Tranquila e lentamente como convincente, convicção, aliás. Afirme o seguinte, olha aí para quem quer vender algo, seja para casa, loteamento, seja para qualquer coisa, carro. A inteligência infinita atrai para mim o comprador que quer esta casa. Aí você pode substituir, tá, gente? Ou pode ser meu produto, por exemplo, assim, tipo, o cliente ideal já chega para o meu produto. E nela vai prosperar. O comprador será enviado a mim pela inteligência criativa de minha mente subconsciente, que não comete erros. Esse comprador pode visitar muitas outras casas, mas a minha é a única que ele vai querer comprar, porque ele é orientado pela inteligência infinita que nele reside. Tenho certeza de que o comprador é o certo, a ocasião a certa e o preço o certo. Tudo nessa situação é certo. As correntes mais profundas da minha mente subconsciente estão fluindo nesse momento para nos reunir na ordem divina. Sei que assim será. Aí você pode substituir por aquilo que você quer, né? Por exemplo, vai vender uma mentoria, vai vender, por exemplo, uma roupa, ou da mesma forma. Eu lembrei do outro. Uma vez eu estava indo para uma... Deixa eu ver. Eu estava indo para uma cidade, um curso em outra cidade. E aí eu ia para Caxias, precisei sair da minha cidade, parei em Gramado, e de Gramado eu iria para Caxias. E aí aconteceu um acidente na minha calça. Teve um rasgo. Eu não lembro como exatamente, já faço coisas de uns 5, 6 anos. Rasgou a calça. Eu me engatei na lateral, assim, engatei em algo. Eu tinha feito um rasgo desse tamanho, pensei assim, depois, claro, eu costurei. Mas eu pensei, eu vou pro evento, vou ficar 2 dias lá. E aí eu desci na rodoviária de Gramado. Quando eu olhei pra frente, assim, do outro lado da rua, tinha uma loja. Aí tinha a Renner ali, eu pensei assim, bom, a crença que eu tinha é que calça nenhuma da Renner me servia, desde criança. Não ficava bom no meu corpo, aquela coisa toda assim, no sentido que... porque eu sempre via que eu experimentava e pra mim realmente não fechava a modelagem. Mas para uma amiga que ela era muito magrinha desde a infância, para ela tudo servia. Aí essa era a crença que eu tinha, que nada me servia lá, de calça, jeans. E aí, eis que eu tinha coisa de 1 hora entre um ônibus e outro, e eu fiquei pensando assim, cara, o que eu vou fazer? Ir para lá com a calça rasgada, passar 2 dias com a calça rasgada, não podia. Mas eu podia entrar na loja, e aí, naquele momento eu pensei o seguinte, eu disse, a manifestação, a oração que eu fiz foi, Criador, que eu coloque a mão na calça que seja mais adequada para o meu corpo.
E dito e feito, eu peguei 2 ou 3 calças, eu experimentei elas, e aí eu me lembro que eu saí de lá com 2 calças. Na hora que eu fiz, eu peguei, eu tinha que fazer um cambalache na barra. Em uma delas eu cortei, quando eu cheguei no hotel, pedi uma tesoura. Uma delas eu cortei a barra e fiz um desfiado, e a outra eu dobrei pro lado de dentro. Então ali eu tinha outras 2 calças. Fui pro evento, usei e voltei. Pra quem disse que nenhuma servia, eu consegui 2. E aí então essas são as duas lembranças que eu tenho do frigobar e da calça. E incrivelmente a moça que me vendeu o frigobar estava morando em Gramado e a da calça eu comprei em Gramado também. Então são Muitas coisas que a gente aprende dessa forma, só que a gente nunca parou que é dessa forma que funciona. Porque tem vários trabalhos que eu fui depois que eu trabalhei, eu já tinha essa mentalidade, ter uma casa, eu já tinha essa mentalidade, ter um carro, ter tudo pago, tudo certo, já era uma mentalidade, mas não pensava que funcionava dessa forma depois de ler o livro. que mágica, né? Muda tudo quando você consegue virar a chave, entende que é tudo vibracional. Oi, Lu, bom dia. Já estou chamando de Lu. O pessoal vai entrando, eu me sinto íntimo das pessoas. Ai, ai. Aí aqui, uma técnica de sucesso usada por muitos notáveis executivos. Muitos executivos bem-sucedidos repetem tranquilamente, muitas vezes por dia, o termo abstrato, sucesso. Aquilo que eu falei semana passada, na quinta. O que tu tá fazendo? Né? Não tive mais. Tô fazendo sucesso. O que eu tô fazendo? Né? Tá ocupado, sempre ocupado. Tô fazendo sucesso. Aí, até formar a convicção de que tem sucesso. Eles sabem que a ideia de sucesso contém todos os elementos essenciais do próprio sucesso. De maneira igual, você pode começar a repetir para si mesmo, com fé, a convicção, a palavra sucesso. O subconsciente o aceitará aceitará como a verdade em seu caso, e haverá em você uma compulsão subconsciente para alcançar sucesso. Aí ele diz, compulsão é diferente no caso, nesse sentido da obsessão. Você não está obcecado, você apenas está falando a palavra compulsoriamente. Vez ou outra, você vai falar um dia. E a própria Flávia, ele afasta, tá? Sim. Muitas vezes os amores platônicos, por exemplo, né? A gente fala que é platônico. Mas eu torno-me um obsessor sobre essa pessoa e quanto mais eu estou obsediando, mais ela se afasta. Tudo que eu cobro do outro, o outro vai estar contra, como se fosse dizer isso não tenho para lidar, isso não tenho para acontecer. Esse é o processo de obsessão. Por isso nós sempre falamos tanto do fluir, de deixar ser mais leve, né, Flávia? Deixa acontecer com mais naturalidade. Para de fazer imaginação. Dê o tempo que é necessário, é algo menor, é uma coisa menor. Dá o seu tempo que tem o tempo para acontecer. Às vezes eu falo assim, a gente não se dá conta, né? Casos de a obsessão, neurose, por exemplo, assim. A gente diz assim, vou te dar um exemplo parece bem bobinho, tá? A pessoa que limpa a casa muitas vezes no dia, ela tá fazendo isso de forma tão inconsciente, só que ela não tá se dando conta. E aí, de uma forma, ao invés de ser produtivo, aquilo tá sendo uma doença para ela. E aí ela diz assim, que tanto ela quer limpar, né? Uma questão, às vezes, com autoestima, que ela ela já não tem mais como limpar, se ela começa a limpar o ambiente, aí se torna obsessivo, compulsivo, no sentido de, né? É quando não é produtivo. Eu me lembro que, quando eu estudei eu comecei a estudar psicologia, uma época, entrei na faculdade de psicologia e eu era apaixonada pela cadeira de psicanálise. Ainda vou concluir. Não sei quando, não sei como. Então, como diz, deixei para a cozinha cósmica do universo. Soltei. Aí ele diz aqui, você é impelido a expressar as crenças, impressões e convicções que interiormente alimenta. O que o sucesso significa para você?
Você quer, sem dúvida, uma boa vida familiar e ótimos relacionamentos com outras pessoas. Deseja destacar-se no campo de atividade ou profissão que escolheu. Deseja ser dono de uma bela casa e ter todo o dinheiro de que necessita para viver e ser feliz com conforto. Quer ter sucesso em sua vida espiritual e seus contatos com os poderes da mente subconsciente. Você é um executivo no mundo dos negócios, porque está também no negócio de viver. Tem gente que diz o seguinte: esqueceu que sua vida é um grande empreendimento. Você tem que administrar sua vida, tomar banho, escovar os dentes, comer, ter bons relacionamentos, falar com pessoas, falar consigo mesmo, olhar no espelho, vestir-se, né? Quanta coisa, dormir. Quem não administra isso não faz mais nada. Tá lá largado para as cobras, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Ai, ai. Aí ele diz o seguinte: torne-se um executivo bem-sucedido, imaginando-se fazendo o que deseja ardentemente. Olha aí Napoleão Hill. E possuindo as coisas que há muito tempo anseia possuir. Transforme isso em hábito. Todas as noites vá dormir sentindo-se bem-sucedido. E no fim, você terá sucesso ao implantar a ideia de sucesso na mente subconsciente. Acredite que nasceu para ter sucesso e maravilhas começarão a acontecer enquanto ora. Eu adoro esse exercício. Adoro o exercício. Eu digo assim, nossa, amanhã é um novo dia. Não faço ideia de como será. E que eu posso ter ideia aquilo que eu estou emanando enquanto eu estou pensando aqui, enquanto estou dormindo, vai seguir no dia seguinte. Aí, Rê, eu realmente tinha falado pra gente iniciar, achei que a gente ia iniciar o capítulo 12 hoje, né? Mas então a gente conclui o capítulo 11 hoje. Ótimo. A prece inimiga da perfeição. Hã? A prece inimiga da perfeição. A gente faz o processo ser leve e prazeroso. É isso aí. Eu já fiquei pensando assim, meu Deus, o que será do próximo, né? Quando terminar esse livro. Fiquei pensando, nossa, quanta coisa ainda vai vir. Ah, mas vai vir muita coisa ainda. Já tem ideias aí, viu, Flávia? Adoro. Aí ele fala que dicas valiosas. Sucesso significa vida bem-sucedida. Olha isso, vida bem-sucedida. Sucesso é meta de vida, é isso aí. Isso aí, Lu. Sucesso significa vida bem-sucedida. Quando se sente em paz, feliz, alegre e fazendo o que se adora fazer, você tem sucesso. E aí, como a Lu colocou ali, sucesso é meta de vida. Descubra o que adoraria fazer e faça. Ih, fui seguindo. Sim, por favor. Por favor. Como expressar seu verdadeiro eu, peça orientação e você será guiado. Aí aquela coisa, aí você tá ali pedindo o que tu acha dessa roupa, o que tu acha de não sei o quê, o que tu acha, né? Essa comida aqui, tu gostou dessa comida? Às vezes o paladar do outro é diferente do teu, o gosto do outro é diferente do teu. Aí tá dizendo lá, a roupa, às vezes a roupa ficou boa pra ti, mas a pessoa não gostou, né? Aí tu vai lá e pergunta pro outro que também não gostou muito. Mas pode ser que você não esteja acostumado a usar aquele modelo. Aí diz assim, essa orientação o seu eu mais elevado, né? Especialize-se em seu campo particular de atividade e esforce-se para saber mais sobre ele do que qualquer outra pessoa. Eu colocaria, ao invés de esforce-se, dedique-se. Os bem-sucedidos não são egoístas. Acima de tudo, desejam servir à humanidade. Uma dessas coisas que eu vejo, né, nessas pessoas é a leveza delas. Não há verdadeiro sucesso sem paz de espírito. Digamos que o sucesso começa na paz de espírito. Bem, acho que não tem valor que pague isso. Eu já vivi todos os perrengues da vida, assim. Sabe quando tu chega nessa vibe ali mesmo, de dizer, estou em paz de espírito, estou fazendo o que eu faço com amor, com leveza e com tranquilidade, e isso em todos os lados, tá? Como mãe, como esposa, como
terapeuta, eu estou em paz comigo. E acho que quando tu consegue alcançar o sucesso, que é o sucesso é meta de vida, esse sucesso realmente é a paz. É, exatamente. Aí eu falo, eu gosto muito de dizer assim, o sucesso ele é praticamente o reflexo da prosperidade que você está tendo, sentindo, né? Ele é aquilo que a prosperidade é exteriorizada. Sucesso é como se dissesse, nossa, se você está sentindo o sucesso vibrando dentro de você, não vai sair pelos poros. Aí vai sair como? Uma pessoa próspera, olha como ela brilha. Ela reluz. Aí a gente diz assim, olha como dá para tocar a prosperidade. Toca o sucesso, toca a prosperidade. Não há verdadeiro sucesso sem paz de espírito. O indivíduo, daí número 6, o indivíduo bem-sucedido possui grande compreensão psicológica e espiritual. Ele se conhece. O número 7, se imaginar claramente um objetivo, você será provido de tudo de que necessita pelo poder milagroso da sua mente subconsciente. Imaginou, criou. Agiu, conquistou. Número 8. A fusão de pensamento com sentimento transforma-se em crença subjetiva. E em segundo, sua crença assim será. A fusão de pensamento com sentimento transforma-se em crença subjetiva. E segundo sua crença, assim será. É um casamento bom. Pensamento casou com sentimento, criou a crença, crença criada, ação revelada. Número 9. O poder da imaginação sustentada atrai os poderes milagrosos da mente subconsciente. Gente, observe o que vocês andam imaginando aí, né? Aí, um detalhe. Imaginou uma coisa meio torta, meio cabulosa aí, já pode dizer. Cancelado, cancelado, cancelado. Falou? Às vezes eu só penso, ou tá sério, às vezes eu tô vendo uma coisa na TV e eu falo com a TV, eu digo assim, cancelado isso aí que tu tá falando. Essa crença aí é tua, não minha, cancelado. Eu peguei esse negócio do cancelado com você, porque às vezes a gente ouve as pessoas falarem, estão ali cochichando, estão falando alguma coisa assim, cancelado, isso eu não quero pra minha vida não, né? Tipo, a vida de casado é isso, a vida de namorada é isso, cancelado, pra minha vida eu não quero isso não. Eu aprendi com vocês, e é assim. Às vezes você tá assistindo, sei lá, uma novela, um filme, um noticiário, qualquer coisa, e dá sei lá, uma coisa meio doida lá em algum lugar, e daí diz que vai acontecer ali pra você. Não, cancelado isso aí. Uma crença cancelado. E aí, pra ser mais forte, já pensa cancelado, cancelado, cancelado. 3 vezes. A palavra tem poder, já cancela. Número 10. Está querendo promoção no emprego, imagine seu patrão, chefe ou pessoas amadas dando-lhe parabéns por ela. Torne o quadro vívido, real. Ouça a voz. Veja os gestos, sinta a realidade de tudo. Continue a fazer isso com frequência. E ocupando dessa maneira a mente, experimentará a alegria da prece atendida. Quanto a isso, tem um outro caso de manifestação. Trabalhava na última empresa onde eu trabalhei, antes de ser terapeuta, e eu precisava fechar um orçamento. Eu me lembro que eu estava fazendo orçamento para o próximo semestre, e eu tinha que dividir 500 mil em vários países, assim, para o marketing. Eu não podia errar de jeito nenhum. E aí eu tinha que ser muito exato. E aí, só que era uma sexta-feira do Dia dos Namorados, 10 anos atrás, e eu precisava fazer o orçamento. Eu tinha que fechar aquilo ali. Dia 12 de junho, eu me lembro exatamente, dia 12 de junho, 10 anos atrás. E aí, só que como era assim, o trabalho encerrava, se eu não me engano, 6 horas por ali. E eu aquilo já era 5 horas, então eu tinha 1 hora para concluir. E eu me foquei de tal forma, assim, o hiperfoco veio. E como eu tinha era muito desafiadora, eu tinha uma grande dificuldade em me concentrar. E aí eu precisava fazer, assim, me dedicar duplamente. E aí eu ganhei, eles estavam fazendo um serviço num sorteio, e eram vários prêmios. E aí o maior deles era uma cesta do Dia dos Namorados. E eu ganhei a cesta. E aí todo mundo ficou festejando, assim, tem as fotos, festejando, batendo palma.
Aí me disseram assim, você não vai lá pegar a cesta? Aí eu disse, que cesta? Aí me disseram assim, tu acabou de ganhar o sorteio. Acabou de ganhar o sorteio. Eu disse, gente, mas eu nem tava ouvindo. E aí, Rê, pra não... Olha que curioso isso. Deixa eu ver aqui. Eu tenho essa foto aqui. Eu vou te mostrar ela. Deixa eu ver se eu consigo só virar a imagem. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. A alegria da moça ali atrás também é contagiante, viu? Que coisa mais linda. Aí foi tão engraçado que os colegas em volta, eles estavam olhando e rindo pra mim, assim, ele rindo como se dissesse, a doida nem ouviu que ganhou. Aí eu pensei o seguinte, quando eles disseram assim, no final do dia a gente vai fazer o sorteio. E eu pensei, ok, eu quero ser uma das vencedoras. Pronto. E tratei de fazer o que eu tinha que fazer. E eu ganhei a cesta. Uau, que incrível. Que diferente você estava também, hein, Flávia? Hã? Como tu estava diferente nessa foto aí, viu? Eu? Alguns quilos a menos, cabelo liso. Burnout. Burnout se instalando. Tô indo receber a minha cesta. É. Bom dia, Sandra. Tudo bom? Bom dia, Débora. Seja muito bem-vinda. Ai, ai. Como diz, né, Rê? Coisas que a gente vai vivendo. Aí o número 11. A mente subconsciente é um tesouro de memória. Para ter memória perfeita, afirme com frequência. A inteligência infinita de minha mente subconsciente revela-me tudo o que preciso saber. De todas as ocasiões, em todas as ocasiões, em qualquer lugar. Olha que mágico. Eu, para resumir isso, eu sempre digo, tudo dá certo para mim. Porque às vezes é muita coisa para lembrar. Então eu digo, tudo dá certo para mim. Até aquilo que eu nem... Às vezes eu digo assim, poxa, eu queria tanto uma coisa. Se não é o melhor, então eu digo, tudo dá certo para mim. Porque aí, se não vem do jeito que eu quero, eu preciso eu me trabalhar. Trabalho em mim. E aí eu digo, pronto, vou dar jeito nisso. Se não é o que eu quero, é o que eu tenho. Exato. Aí, número 12. Se quiser vencer... Aliás, se quiser vender uma casa ou qualquer tipo de propriedade, eu acrescento aqui, qualquer tipo de produto, afirme lenta, tranquilamente e com convicção. A inteligência infinita atrai para mim o comprador dessa casa ou propriedade ou produto que a quer e que nela irá prosperar. Mantenha esse estado de experiência, aliás, de expectativa, e as correntes mais profundas da mente subconsciente farão com que isso aconteça. Aí é número 13, para ver como esse capítulo é comprido, né? Item número 13. A ideia de sucesso contém todos os elementos de sucesso. Repita a palavra sucesso com frequência, fé e convicção, e ficará sob a compulsão subconsciente para ser bem-sucedido. Aí você pode fazer um mantra, sucesso, 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 né? Tem uma, eu digo assim, deixa eu me lembrar agora. Tem uma frase, aquela frase que diz assim, a casa de meu pai tem muitas moradas. Teve uma época que eu cheguei a fazer disso até uma musiquinha. Eu nem não consigo lembrar exatamente como eu cantarolava, mas eu dizia, quando eu queria fazer um campo de proteção para mim. Na frente, atrás, em cima, embaixo, à direita, à esquerda, eu dizia, a casa de meu pai tem muitas moradas. E aí eu ia repetindo no dia. E aquilo ia entrando, assim, tão bem, assim, sabe? Ia fluindo, que eu simplesmente me via protegida de tal forma que eu dizia assim, a casa de meu pai tem muitas moradas. Em qual delas talvez eu esteja me colocando e talvez, né, em qual delas quem quer chegar a mim está também. Então eu digo assim, não tem como saber, a casa de meu pai tem muitas moradas. Ai, Né? que coisa linda. E aí esse era um mantra que eu sempre usava como proteção. A casa de meu pai tem muitas moradas. E aqui ele diz, outro mantra, transforma a palavra sucesso, né? Traz essa palavra. Gente. Tão gostoso. Uma passou rápido, gente, já é 9h20, né?
E vai tão rápido, tão gostoso essa troca, esse diálogo, assim, que a gente nem vê a hora passar. Vai, A gente vai só voando. espera a hora chegar para nós iniciarmos, seja terças ou quintas, né? Que delícia, né? Na Muito quinta eu bom. vou estar com o chimarrão, viu? Me aguarde com o chimarrão. Ah, tá bom. Vou fazer o meu também. Vou tentar fazer também na quinta, tá bom? Às vezes eu já deixo a água prontinha, preparada já de noite, daí eu só faço, boto a erva direitinho, a cuia ali de manhã. É rapidinho, 2 minutos tá É, pronto. sim, se a térmica suporta deixar a água quentinha, né? Às vezes as térmicas elas não deixam a água quentinha até de manhã, né? Agora ainda mais nesse frio. Mas assim, daí a gente vai ser quinta com o nosso chimarrão. Deixa bem quentinho. Minha amiga e gente, amigos que estão aqui, gratidão pela presença. São todos sempre muito bem-vindos. Nos vemos então na quinta-feira novamente. Beijo, Rê. Tchau, gente. Gratidão, gratidão a tudo e a todos. Beijão. Beijo, beijo.